Olá, querido, graça e paz, tudo bom com vocês? Meu nome é José Givanildo dos Santos, aluno do curso de Teologia, e este é o vídeo do meu mapa material de avaliação. E com ele eu pretendo responder a seguinte pergunta: cansados e sobrecarregados, onde está o descanso? Pois bem, você já foi a uma pescaria com a sua família naquele final de semana? Organizou tudo, a cesta do piquenique, as varas, as iscas, foi para aquele lago, aquele rio próximo à sua casa, juntou todo mundo e foi lá. Enquanto a criançada estava se divertindo, você mesmo estava se divertindo, você se pegou pensando: eu poderia estar em casa, adiantando aquele relatório e entregar fechado já na segunda-feira. Pois bem, é exatamente sobre essa linha de pensamento que o filósofo e autor Byung-Chul Han, ele versa em sua obra A Sociedade do Cansaço. Para o autor, no século XX, o que adoecia os seres humanos, o que adoecia a sociedade, eram agentes internos, né? Como vírus, bactérias, protozoários e etc. Aí ele faz uma observação muito interessante em sua obra, que no século XXI, o que está adoecendo o ser humano são agentes internos, ou seja, ele mesmo está adoecendo a si próprio. Mas isso tudo é culpa dessa sociedade, porque todas as ações, ou praticamente quase todas elas, no que diz respeito ao âmbito de trabalho, é feito para produtividade. É muito excesso de produtividade, é muito excesso de positividade. E momentos como uma simples pescaria com a família, às vezes a pessoa é tão cobrada que ela negligencia o descanso, negligencia o lazer, que é tão importante. E isso, com o passar do tempo, esse acúmulo de cobrança, esse acúmulo de cansaço, aí é uma porta aberta para vários tipos de doença comprovados pela ciência que está aí assolando a sociedade do século XXI. Alinhado a essa visão, o nosso filósofo Leandro Carnal, ele faz uma observação bem interessante. Ele diz o seguinte: como pode termos tanta tecnologia, porque hoje tem tecnologia para tudo, né? Existem casas high-tech que são conectadas e você pode controlar pelo seu smartphone. Se você quiser acender ou apagar uma luz, você pode bater palma, ela acende e apaga. E quem levanta do sofá para desligar a TV? Tem uma tecnologia, o controle remoto para fazer isso. Então, Leandro Carnal, ele observa e diz o seguinte: mesmo com tanta tecnologia, nós continuamos cansados. Mas a tecnologia não está aí para fazer o trabalho do ser humano? E por que ele continua cansado? E o cansaço dele, segundo o próprio Byung-Chul Han, é a negligência dos sinais. Nós negligenciamos os sinais que o corpo dá, que está cansado, porque nós precisamos produzir mais, mais e mais. Porque o mercado exige uma produção maior, né? E o profissional que hoje em dia não produzir mais, mais e mais, ele acaba sendo obsoleto, ultrapassado e substituído. Uma situação parecida, uma situação bem pertinente a essa, eu vivenciei nesses últimos dias. A exemplo disso, fui à minha agência e o meu gerente reclamando de cansaço. Na outra vez, ele também reclamava de cansaço. Eu achei interessante porque, de tanto ele reclamar que estava cansado, eu perguntei a ele o motivo. Ele disse que é muita cobrança, muita meta, tem que vender vários produtos. Agora o estopim para ele disse foi que quando ele foi dormir, ele começou a ter pesadelos com a meta que ele não conseguia bater. Solução? Ele estudou, passou em outro concurso, hoje ganha menos, mas está feliz porque ele viu que ele estava caminhando para um burnout e não era isso que ele queria para si.
Em contrapartida a esse excesso de positividade, a esse excesso de produtividade, a essas doenças que estão acometendo o ser humano agora no século XXI e que estão cansando, Cristo, ele redimensiona, né? Ele aparece redimensionando toda essa gana de pressão nos ombros do ser humano, e agora ele diz o seguinte, no Mateus 12:20, ele não esmagará a cana quebrada, e nem tampouco o pavio que fumega. O que é uma cana quebrada? Uma cana quebrada era um vegetal muito comum na região onde Cristo palmilhou enquanto ser humano, e uma cana quebrada seca, parece com bambu, né? E não serve para nada, está ali muito frágil, tá? Muito frágil, um simples pisar despedaçava e quebrava aquilo ali. Já um pavio que fumega é a própria imagem do burnout, que no original inglês significa queimar por completo. Um pavio que fumega, ele já queimou por completo, está só fumegando. E Cristo se apresenta como aquele que não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, ele atrela isso a Mateus 11:28, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele se apresenta como o descanso para o corpo e para a alma daqueles que, agora no século XXI, se encontra cansado e sobrecarregado. Trazendo para os dias atuais e alinhado com a visão do nosso autor, filósofo Byung-Chul Han, com a visão de Jesus Cristo, o cansaço ele está instaurado, tá? Mas Cristo ele traz uma alternativa para responder essa pergunta. Cansados e sobrecarregados, onde está o descanso? Pois bem, existem igrejas, comunidades de fé, que são enormes. Existem milhares e milhares de membros. E dentro dessa membresia, claro, existem psicólogos, existem psiquiatras, certo? Então, a sugestão para que essa questão dessas doenças do corpo, da alma do ser humano, ser tratada dentro das comunidades de fé hoje, é que os próprios líderes dessas comunidades de fé, dessas igrejas, promovam um espaço onde esses profissionais, psicólogos e psiquiatras possam atuar tratando os próprios membros. Mas existem comunidades de fé que são um pouco menores e que não dispõem desses profissionais. Então, como sugestão, seria muito interessante que o próprio líder dessas comunidades de fé, ele introduzisse na sua grade litúrgica atividades que promovessem o descanso, que promovessem o lazer, que promovessem o alívio, que promovessem o desabafo. Sabe por quê? Porque quando, às vezes é tão corrido, né, na vida das pessoas, que elas não separam tempo para ir procurar um profissional. Às vezes, ir para a própria comunidade de fé passa a ser um desafio. Mas quando ele vence esse desafio e vai para a comunidade de fé e encontra lá atividades que possam promover dentro da própria liturgia dessa comunidade o desabafo, então aí nós estamos caminhando para responder essa pergunta. Cansados e sobrecarregados, onde está o descanso? Ora, se fizermos tudo isso, será bem fácil de responder. O descanso está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.